Tá, bom, pessoal. Então, essa é uma desvantagem de quem só assiste os vídeos, né? Não vê as piadas sem graça que o professor conta quando a galera tá gravando. Mas, enfim, isso é um incentivo a vir para a aula. Mas quem não vem também vai ganhar o conteúdo. E, enfim, hoje a aula sobre planos, né? A gente na aula passada, a gente está agora na parte de geometria analítica, e na aula passada a gente viu quais são as equações que definem uma reta. E agora a gente vai ver como é que a gente define vetorialmente, matematicamente, um plano, né? Bom, plano vocês já sabem o que é. Plano é uma superfície que não tem curvatura, né? Ela é regular. E pelo menos no 3D a gente pode, num espaço euclidiano, né? A gente pode definir que o plano ele é o que vocês conhecem. Por exemplo, o piso, as paredes aqui são planos, né? Só que a gente está acostumado com planos geralmente alinhados com os eixos, com os planos do eixo cartesiano, né? Porque se o pedreiro for bom, pelo menos, né? A parede tem um ângulo reto. Então a gente pode sempre pegar um canto de uma parede assim e imaginar um plano cartesiano. Então a gente tem o plano, por exemplo, o XZ aqui, o YZ lá e o XY no chão. Então a gente está acostumado com planos, mas agora a gente vai sair desse limite cartesiano aqui, né? Dos ângulos retos, dos planos dos eixos cartesianos, e vamos falar do plano em geral, né? Por exemplo, a gente vai pegar um plano assim e imagine ele pode ser inclinado, com qualquer inclinação, certo? Então, como a gente fez para a reta na última aula, a gente vai tentar descrever, bom, o que a gente precisa, quais são os elementos que a gente precisa para descrever um plano, tá? Então, basicamente, a gente vai ver que tem 3 formas de a gente escrever, aliás, 3 não, são 6 formas no total da gente escrever um plano, mas todas elas se resumem em a gente encontrar, por exemplo, a gente vai ter um plano, a gente vai ter um vetor que é ortogonal ao plano, e todo plano pode ser descrito como os vetores que são ortogonais a esse vetor normal e que passam por um ponto no plano. Então, por exemplo, se a gente pegar o vetor assim, a gente tem infinitos planos com esse mesmo vetor, certo? Então, só o vetor não descreve o plano, ele vai descrever infinitos planos paralelos. Mas, se a gente tiver só um ponto, por exemplo, tem um ponto no espaço, a gente pode ter infinitos planos com inclinações diferentes que passam por aquele ponto. Mas se a gente juntar os dois, né, um vetor ortogonal e um ponto em cima do plano, a gente descreve um único plano, certo? Então, os 2 elementos básicos que a gente precisa é de um vetor normal e de um ponto que está sobre a superfície desse plano. Beleza? Então, basicamente assim, ó, vamos ver. Geometria analítica a gente costuma chamar, você lembra, reta a gente chamava de R, né? Plano, então a gente vai querer descrever qual é a equação geral do plano. A gente vai chamar plano de π. A gente tem o plano π, pode ter um plano π1, π2, π3. Só uma notação usual, né, que vocês vão encontrar no livro que a gente está usando. Eu sempre esqueço o nome, é Steinbruch, não. Steinbruch. Alfredo Steinbruch. Então a equação geral do plano, ela vai levar em consideração isso. A gente vai ter um ponto A, que esse ponto A ele vai ter um x1, um y1 e um z1. E esse ponto está sobre o plano. Então, como a gente falou, por esse ponto passam infinitos planos por causa da inclinação, né? Mas aí a gente quer um único plano. Então a gente vai ter um vetor normal, eu vou chamar de n, e a gente vai descrever ele como sendo A em I mais B em J mais um C em K. Usando a notação IJK do plano cartesiano, os vetores unitários. É similar ao que a gente fez com o vetor diretor da reta, né? Aquele vetor que dá a direção da reta. Agora a gente tem
Vamos usar o mesmo mesmo A, B e C como os componentes agora, se referindo ao vetor normal ao plano, ok? Então seria uma coisa assim, ó, a gente tem um plano, né? Porque ele pode ter alguma inclinação. Sobre esse plano tem um ponto, que eu vou chamar de ponto A, certo? E se a gente pegar um vetor normal, esse vetor normal tem a característica de ter ângulos de 90 graus com qualquer vetor que esteja sobre esse plano, certo? Aí, como é que a gente vai descrever este plano? Notem que o ponto A e o vetor normal não precisam coincidir, porque o vetor é uma entidade que tem módulo, direção e sentido, mas ela não tem necessariamente um ponto onde ela precisa estar fixado, né? O vetor N pode estar sobre o ponto A ou sobre qualquer ponto do plano, que a definição dele está válida, ele é ortogonal ao plano. Beleza? Agora, então, cara, aqui eu coloquei um vetor N vertical, mas ele poderia estar inclinado, né, em qualquer direção. O que caracteriza esse plano? A gente quer saber quais são as combinações de x, y e z de todos os infinitos pontos que estão sobre esse plano. Essa é a pergunta, né? A gente quer descrever o plano, a gente tem que saber todos os pontos que estão sobre esse plano. E eu vou dizer para vocês, todos os pontos que estão sobre esse plano, eles vão ter, por exemplo, eu vou ter um ponto P aqui, certo? E esse ponto P é qualquer ponto sobre esse plano. Então, a gente quer descrever o ponto P. Se a gente olhar um vetor que aponta desde o ponto A, que é um ponto, para o ponto P, que é qualquer ponto sobre o plano, a gente vai ter um vetor AP, que é P menos A. Isso aqui a gente já sabe, tranquilo. Mas a gente quer que todos os vetores AP sejam ortogonais, ou seja, tem um ângulo de 90 graus com o vetor normal. Então a gente tem que AP... Como é que a gente vê um vetor 90 graus? Vocês lembram qual que era a estratégia que a gente usava? Misto é para vários vetores no mesmo plano. Vários vetores. Né? É quando a gente faz o produto escalar e ele dá zero. Lembra? Produto escalar igual a 1 quer dizer que os dois estão paralelos. Né? Não tem ângulo, o ângulo é zero entre eles. Igual a zero dá 90 graus. Então a gente vai usar isso aqui, ó. Essa daqui é a estratégia que a gente vai usar para descrever todos os pontos P sobre o plano π. Tranquilo? Aí a gente vai abrir isso aqui, né? Porque a gente tem as componentes do vetor A. O ponto P, como a gente quer ele genérico, né? O ponto P vai ser o ponto com x, y e z. Que é o mais genérico possível, né? Ver se outra caneta está melhor. Então, o que a gente tem aqui, ó? A menos P. A menos P... Aliás, P menos A. Parece que dá uns erros, às vezes, na cabeça. P menos A. A gente vai ter o seguinte vetor. A gente vai ter o x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Vocês concordam com isso aqui? P menos A. Então, cada uma das componentes desse vetor AP aqui é dado pela diferença, né? Essa parte aqui, vocês estão acostumados. Agora, a gente vai pegar esse vetor aqui e vai fazer o produto escalar com o vetor N. E como é que a gente faz o produto escalar? A gente pega a componente x do N e multiplica com a componente x desse vetor AP. Então a gente vai ter A vezes x menos x1.
né? Esse é o primeiro termo do produto escalar. Depois a gente tem o segundo termo, que é B vezes Y menos Y1. Né? Pego o B e pego o Y menos Y1. Só produto escalar aqui. Nada de extraordinário. Deixa eu prender antes que tudo caia. Aí a gente vai ter o C vezes o Z menos o Z1. Isso aqui igual a 0. Beleza? Então, como que a gente vai encontrar todos os pontos P que estão sobre o plano π? É todas as combinações de x, y e z que satisfazem essa igualdade aqui. Essa aqui é a equação geral do plano, mas a gente ainda pode melhorar ela para uma forma mais simplificada, tá? Então, se a gente... Ó, eu até vou destacar aqui como sendo a equação geral do plano. Né? Então, vocês veem que é bem direto, que nem na reta. A gente tem um n, dado um n, né? A gente pode até fazer um exemplo rápido aqui, ó. Vamos inventar alguma coisa aqui para dar de exemplo. A gente tem um ponto A dado por 2, 13 menos 5. Aí a gente tem um vetor n dado por menos 1, 5 e 8. Aí a gente quer saber qual é a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é ortogonal e tem como normal esse vetor n aqui. Então a gente simplesmente vai colocar lá, ó, no lugar do A, do B e do C, a gente vai pôr as componentes do n. Então a gente vai ter menos 1 vezes x menos o x1 é a componente do A, né? Olha aqui, ó, componente do A. Então aqui a gente tem 2, x menos 2. Aí a gente vai pôr mais 5 vezes y menos 3. Mais 8 vezes z mais 5. Igual a 0. Então tá aqui, ó. Isso aqui tá um exemplo. Essa aqui é a equação que descreve o plano, certo? Pessoal, vocês quando olham para essa equação, fica evidente que dá para melhorar ela. Dá para deixar ela mais simplificada, tá? Mas a gente já tem uma equação que descreve todos os pontos x, y e z, né? Notem que todos os pontos P dados por x, y e z estarão, desde que x, y e z satisfaçam essa equação, estarão no plano que passa por A e tem como normal esse vetor n. Tranquilo? Aí, a gente vai pegar aquele cara lá em cima, né, e vamos dar uma simplificada nele. Então, simplificando, o que a gente vai ter? Eu vou fazer termo a termo aqui. Eu vou ter, ó, AX menos AX1 mais BY menos BY1 mais CZ menos CZ1 igual a 0. Eu ainda vou mudar isso aqui, vou juntar os termos aqui, ó, AX mais BY mais CZ e aí eu vou fazer aqui, ó, mais quem? Eu tenho menos AX1 menos BY1 menos CZ1 igual a 0. Esse cara aqui é uma constante, é um número, porque são as componentes, né? E esses caras aqui não tem muito como melhorar, a gente vai deixar ele assim. Só que esse cara aqui eu vou mudar para um D, eu vou chamar de D. D vai ser igual a menos AX1 menos BY1 menos CZ1. E a equação simplificada vai ficar assim, ó, AX mais BY mais CZ igual, mais D igual a 0.
Então, toda vez que vocês encontrarem uma equação que tenha essa forma aqui, vocês vão olhar e vão dizer, ah, isso aqui é um plano. Certo? Toda vez que tiver algo como ax mais by mais cz mais um número, ou menos um número, né? Mais um número igual a zero, isso é um plano. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente achou a forma. Essa aqui também é a equação geral do plano, mas... então, eu vou escrever aqui a equação. Num geral, é essa aqui que é chamada de equação geral do plano, mas aquela lá, tipo, ela é igual, né? Só está apresentada de outra forma, mas é igual. Tá? Vamos ver como é que fica naquele plano ali que a gente escreveu. Essa forma simplificada aí. Aqui. Então veja assim, esse cara aqui, vamos vir para cá, vamos continuar trabalhando com ele. Como é que vai acontecer se a gente rearranjar aqueles termos ali? A gente vai ficar com menos x mais 2 mais 5y menos 15 mais 8z mais 40 igual a zero. Então a gente fica, simplificando isso aqui, fica menos x mais 5y mais 8z. E aí, quem que é o nosso d aqui, A gente tem 40 menos 15, fica 25, mais 2, 27. Está vendo como é que é a forma de uma equação geral do plano? Esse daqui, e aí quando a gente olha para esse cara aqui, imagine que a gente não, vamos esquecer que ele veio desses caras aqui, tá? A gente olha para esse cara aqui e a gente vê o seguinte, aqui o A é igual a menos 1, porque é quem está multiplicando x, não é? Quem que está multiplicando o y? É o b, né? O b é igual a 5. E o c é igual a 8. Vocês veem que aqui a gente tem direto de cara, olhando já os componentes do vetor normal? Certo? Aqui, menos 1, 5 e 8. Menos 1, 5 e 8. Se a gente tivesse essa equação aqui e não tivesse essa informação, a gente consegue resgatar pelo menos a do vetor normal de forma bem direta. Certo? É só olhar quem está multiplicando o x, o y e o z tem as componentes do vetor normal. Ok? E aí, a gente também pode resgatar o ponto A. Como é que a gente obteria o ponto A se a gente tem essa equação? Imagine, tem problemas para vocês resolver que está na lista? Que vocês vão ter essa equação aqui. E aí a questão qual é o ponto A e qual é o ponto A e qual é o vetor normal a esse plano aqui. Acha um ponto A e o vetor normal a esse plano aqui. Então a gente vai... Como é que a gente vai achar isso aqui, né? Então, a gente tem esse vetor e a gente quer achar o ponto A. A gente sabe que o D... Peraí, eu me perdi no raciocínio aqui. A gente quer achar o ponto A. O calor... O calor atrapalha, né? Bom, vamos voltar que o professor se perdeu aí.
A gente tem a equação, a gente tem o vetor n e a gente quer achar o ponto A. Aí, para a gente achar o ponto A, a gente tem que achar... A gente sabe que o D é esse cara aqui, né? Então... Esqueci como é que a gente acha o ponto A, caramba. Meu Deus, era tão simples. Bom, é que a gente pode usar essa definição aqui, né? Mas... Acho que eu estou tentando fazer a coisa errada, né? Para achar o ponto... Bom, enfim, a gente pode achar o ponto A, lembrando que D é igual a menos AX1 menos BY1 menos C Z1. Né? Eu vou pular essa parte, quando eu lembrar eu falo. Desculpa aí. Olha, tô suando. Bom, enfim, já vamos seguir aqui, que daí assim que eu lembrar eu falo isso aqui. Aí... Hã? Ah. Bom, enfim, então a gente tem... Eu posso apagar isso aqui? Pra gente seguir? Bom, então a gente já sabe que a gente tem um vetor normal e a gente tem um ponto que esteja sobre o plano. Então, a gente vai ter algumas formas de obter esse vetor normal. Na verdade, são um total de 6 formas para a gente obter esse vetor normal. Vou para cá. É o seguinte, ó, a primeira delas... A primeira forma é que a gente tenha um ponto A e 2 vetores que estejam sobre o plano. A gente tem um ponto A e 2 vetores que estejam sobre o plano. Então, assim, ó, um ponto dois vetores que eles não podem ser colineares. Que sejam paralelos ao plano. O que isso significa? A gente vai ter um plano, assim, e aí a gente vai ter um ponto A, e a gente vai ter 2 vetores, V1 e V2, que estão sobre o plano. E como é que a gente vai ter descrever o plano com 2 vetores e um ponto? Vocês lembram que se a gente tem 2 vetores e eles estão sobre um plano, né? 2 vetores, quando a gente fizer V1 vetorial V2, o que vai acontecer quando a gente fizer esse produto vetorial? Um terceiro vetor ortogonal aos 2, né? Um terceiro vetor ortogonal aos 2. Agora, se esse terceiro vetor é ortogonal aos 2 e os 2 vetores são paralelos ao plano, esse terceiro vetor aqui, ó, esse vetor aqui, a gente pode considerar ele como um vetor normal à superfície. Deu para entender a ideia? A gente pega 2 vetores, que eles sejam paralelos ao plano, faz o produto vetorial entre eles e a gente tem um vetor normal ao plano.
Porque a gente precisa de qualquer vetor normal. Ele não precisa de um específico. Qualquer vetor normal ao plano descreve o plano. Certo? Então aqui ó, a gente já tem a normal e a gente tem um ponto A qualquer aqui. E é o que a gente precisa para descrever o plano, né? Daí a gente já tem o P menos A escalar com o N. Né? Que é isso aqui que a gente precisa. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui que a gente precisa para descrever o plano. Mas se a gente tiver dois vetores, a gente tem o N. Né? Então a gente precisa de um ponto e dois vetores. Ok? Se a gente não tiver a normal, dois vetores sobre o plano são suficientes para a gente reconstruir essa normal. Aí depois a gente tem outra alternativa, que é a gente ter dois pontos e um vetor. Então, digamos que agora a gente tenha dois pontos sobre o plano e a gente tenha um vetor em vez de dois. Opa! Aqui não está funcionando usar. Não. Até uma lástima. Eu até errei uma conta aqui e coloquei a culpa no ar. Aí o que acontece aqui então, que se a gente tem dois pontos e um vetor, a gente vai ter algo assim, ó, um plano. Aí a gente tem dois pontos, ponto A e o ponto B, e a gente tem um vetor V. O que acontece? Se a gente pegar o ponto A e o ponto B, a gente pode descrever um vetor que aponta de A para B. Certo? E esse vetor vai estar sobre o plano. Então, esse vetor AB, ele vai servir como outro aqui. Certo? Como se fosse o segundo vetor do primeiro caso. E aí a gente teria o vetor N, como a gente teria assim, ó, A, o vetor que aponta de A para B, vetorial o vetor V, igual ao vetor N. A gente vai usar a normal como sendo o produto vetorial entre esses dois vetores aqui. Tranquilo? Deu para entender a ideia ou não? Porque o produto vetorial entre esses dois aqui vai dar um vetor normal assim. Certo? E aí, com esse vetor normal, a gente escreve a equação do plano. Porque a gente vai ter um ponto. E aqui é interessante, porque a gente precisa, tendo o vetor normal, a gente precisa de só um ponto a mais, né? Mas a gente tem dois. Qual dos dois que a gente usa? Qualquer um dos dois. A gente pode usar tanto ponto B quanto ponto A para escrever P menos A ou P menos B. Então a gente poderia escrever P menos A vezes o N igual a zero, ou o P menos B, escalar N igual a zero. Então tanto faz qual dos dois pontos que a gente vai usar. Ok? Deu para acompanhar a ideia aqui? Então a gente sempre precisa da normal e de um ponto. Mas a normal, a gente vai ter algumas estratégias de como obter ela. Alguma pergunta? Não? Bom, a terceira possibilidade é que a gente tenha duas retas. O plano contém
duas retas. Não, que elas não são coincidentes, né? Tem que ser duas retas não coincidentes. É que duas retas coincidentes seriam a mesma reta, né? Então não vou nem escrever isso aqui porque é redundante. Duas retas. Então imagine um plano que ele tem uma reta e ele tem outra reta. Né? Então a gente tem um R1 e um R2. Quando a gente tem uma reta, da outra aula a gente viu que uma reta sempre vai ter um vetor diretor, certo? Que é o vetor que dá a direção dessa reta. Então aqui do vetor R1 a gente tem um vetor diretor, que é o V1. Do R2 a gente tem outro vetor diretor, que é o V2. Só com isso ainda não é o suficiente. A gente precisa de pelo menos um ponto, né? Pelo menos um ponto sobre esse plano. Ou, se a gente tem a descrição da reta, a gente já tem um ponto A1 na reta 1 aqui. E a gente tem um ponto A2 na reta 2 aqui, né? A gente pode ter, tipo, uma reta e um vetor, ou as duas retas, porque a gente lembra que para ter uma reta a gente precisa de um ponto mais um vetor, né? Então, basicamente a ideia é a mesma aqui, ó. A gente teria assim... seria... A normal seria o V1 vetorial V2. Aqui é parecido com... que a gente fez lá no primeiro caso, dois vetores. Professor, ali no ponto do vetor 1 é um A1? É um A1. Aqui é um A1. Bom, então se a gente tiver duas retas, a gente consegue escrever um plano, ok? A quarta possibilidade aqui é... E se essas duas retas forem... Seria o 3.2, né? 3.1. E se as duas retas forem paralelas? Contém duas retas paralelas. Então a gente tem um plano. E a gente tem duas retas paralelas. O detalhe é que quando as retas são paralelas, se a gente fizer o produto vetorial aqui, ó, então a gente tem a R1 e a R2. E aí quando a gente pegar o V1 e o V2 aqui, ó, e fizer o produto vetorial entre os dois, dá zero. Então não dá para usar a estratégia de fazer o produto vetorial entre eles. Se as duas retas forem paralelas, ou seja, se o produto vetorial entre as duas for zero, o que a gente tem que fazer é o seguinte, aí a gente vai lançar mão dos pontos. Aqui a gente tem o A1 e aqui o A2. E a gente vai considerar isso aqui um vetor, ó. Tá bem? Porque daí esse vetor A1, A2, ó, o vetor A1, A2, quando a gente fizer o produto vetorial, tanto com o V1 quanto com o V2, tanto faz. Eu vou colocar o V1 aqui, mas ele também vale para o V2. Isso aqui vai dar uma normal. E aí resolve o nosso problema. Certo? Então tá aí, ó. Se a gente tiver retas paralelas, essa daqui não funciona. Porque o produto vetorial entre as duas vai dar zero. E aí, como a gente é brasileiro, não desiste, a gente pega outra estratégia. A gente vai pegar esses dois pontos das retas, né? Definir isso como um vetor e fazer o produto vetorial. Se der zero, não significa que o N é nulo? Sim, se der zero, significa que o N é nulo. Aí já vai continuar dando certo. Como assim? Porque você vai ter um vetor que é esse vetor nulo. Tá, e como é que a gente vai ter um plano para um vetor nulo?
Ó, a gente quer um vetor normal, né? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Porque a gente tem um vetor normal, certo? A gente precisa do vetor normal. Esse caso aqui, a gente vai fazer o produto vetorial entre os dois vetores paralelos e a normal vai dar zero. E aí, o plano não existe? O plano existe, tá ali. Entende? Então, é como se fosse uma limitação da estratégia matemática de descrever o plano. A gente não descreve o plano. Assim, não é que a gente não tenha uma normal, mas fazer o produto vetorial desses dois vetores colineares, né? Ele não nos dá uma normal. Inclusive aqui, ó, eu escrevi, ó, V1 e V2 não colineares, né? Porque se eles forem colineares não faz sentido. A gente sempre vai ter a normal igual a zero, aliás, produto vetorial igual a zero, então a gente não tem informação sobre a normal, sobre nenhuma normal, né? E a gente precisa de uma normal para descrever o plano, certo? Bom, então, deixa eu ver, essa aqui é a segunda, quarta. Bom, daqui vocês já veem que se a gente tiver uma reta e um ponto, já nos resolve, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, a 4 a 5, se a gente contém uma reta e passa por um ponto. A gente já tem informação para descrever o plano. Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui, o plano. A gente tem uma reta aqui. E aí a gente tem um ponto aqui. Vou chamar de ponto B. Então a gente pega a reta, ela tem um vetor diretor, que é o V1, que é o V aqui, e a gente tem um ponto, que é o A. E então a gente pega o ponto A e aponta para o ponto B, traça disso um vetor AB e faz vetorial com o vetor B. Claro que não faz sentido se o ponto B estiver sobre a reta, daí já não... Aí a gente cai no mesmo problema de antes, né? Desde que o ponto B não esteja sobre a reta. Então é sempre aquela coisa, tem várias estratégias, cada uma vai ter algum limite ali, né? Que não dá informação. E a última, que para mim é uma bem interessante, e se a gente tiver 3 pontos? É bem parecido com isso aqui, né? Por que eu acho interessante essa última? Aqui, ó. 3 pontos. Ela passa por 3 pontos. Porque, me diz uma coisa, quem de vocês já teve uma mesa bamba em casa? Uma mesa que ali os pezinhos ficam... Às vezes, 2 ficam retinho no chão e os outros 2 ficam balançando. Né? Por que isso acontece? Porque, ó, a gente precisa de 3 pontos para definir um plano. É como se esse pé e esse pé da mesa, com esse daqui, formasse um plano. E se o outro pé não está no mesmo plano formado por esse daqui, ó, ele forma outro plano. E aí ele, entre 2 planos, ele fica balançando para coincidir com o plano do chão. Né? Então a única forma de a gente não ter uma mesa bamba, né, balançando, é que o quarto pé aqui, ele esteja contido no plano definido por esses 3 pontos aqui. Certo? Basicamente a gente pode ver assim, ó, um vetor AB, um vetor AC e um vetor AD. Né? Se esses 3 vetores estiverem no mesmo plano,
beleza, tá certo, né? Então, é pra ver, vocês achavam que isso aqui não servia pra nada, né? É só colocar o papelzinho, muito mais rápido. É. Não, o papelzinho resolve, né? Basicamente, você tem um papelzinho que tem que ser da diferença. Você tem que fazer Pitágoras, né? Pra ver qual que é o tamanho qual é o tamanho do papel. Aí você pega lá, pá, olha só, aqui, ó, ele tá faltando 2 milímetros aqui. Bom, enfim, a gente tem aqui o... Então, essa estratégia. Passando por 3 pontos, a gente consegue definir um plano. 4 pontos definem 2 planos. Certo? A gente pode separar em 2 combinações de 3 pontos ali. E é parecido com o que a gente tinha antes com 2 vetores. Porque a gente vai ter assim, um ponto A, um ponto B e um ponto C. E aí de A para B forma um vetor, de A para C forma outro. Né? Se eles não forem colineares, né? Eles não podem estar alinhados. Se eles estiverem alinhados, a gente já não descreve o plano. Aí a gente vai ter uma normal aqui, ó. De AB vetorial AC. Ou ainda a gente poderia ter esse tipo, sei lá, o AC vetorial BC. Né? Daí isso não tem restrição. Sempre a gente vai ter uma normal. A gente precisa de uma normal e de um ponto. Aí, qual ponto que a gente vai usar? Qualquer um. Ok? Então tá aí, todas as formas de a gente obter planos. Então, eu posso apagar isso aqui? Não? Então vamos seguir por aqui, tem espaço no quadro. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Digamos que a gente queira tem um ponto A, que é 1, menos 3 e 4, e tem o vetor V1, dado por 3, 1 e menos 2, e um vetor V2, dado por 1, menos 1 e 1. Como é que a gente descreve esse plano aí? Lembram que a gente precisa da normal e de um ponto, certo? Então, a gente não tem a normal. Então, a gente vai obter a normal fazendo o produto vetorial entre V1 e V2. Certo? Para a gente fazer esse produto vetorial, a gente pode usar aquela estrutura de determinante aqui que a gente definiu na outra aula. Coloca aqui os vetores unitários. Daí a gente põe aqui, ó, 3, 1 e menos 2. 1, menos 1 e 1. Eu vou perguntar para vocês, faz diferença se a gente inverter esses dois vetores? A normal, que era assim, vai ficar assim, né? Ainda dá para definir o plano. Porque mesmo se a gente pegar uma normal negativa, por assim dizer, ela ainda satisfaz a condição que a gente precisa do produto escalar. Porque o plano continua sendo perpendicular a essa normal. Certo? Então, não importa se a gente inverte os vetores. Não importa a ordem dos vetores. Tá bem? Tanto é que assim, ó, eu dei que V1 e V2 são esses aqui. E qual é o critério que a gente utilizaria para definir qual que é o primeiro e qual que é o segundo? Dizendo que a gente não tem nenhum critério que nos restrinja isso.
né? Bom, então a gente vai ter, fazendo esse produto vetorial aqui, vamos ver o que a gente tem em I. Em I a gente tem 1 e a gente tem menos 2. Mais J. Em J a gente tem menos 2 e menos 3. Em K a gente tem aqui menos 3 e menos 1. Certo? Então está aqui o nosso vetor N. Vamos escrever então o N aqui melhor. Ele vai ser menos I, menos 5J, menos 4K. Certo? Ou a gente poderia ter o I mais 5J mais 4K. Ou qualquer múltiplo desse vetor. Vocês percebem que qualquer múltiplo desse vetor serve como normal? Beleza. Então qualquer múltiplo desse vetor serve como normal. Aqui tá bom, né? Vamos usar esse cara aí. Agora, para descrever o plano, a gente pode usar a estratégia do P igual a P menos A escalar N, né? Igual a 0. E quando a gente tem o P menos A escalar N igual a 0, a gente está dizendo que qualquer vetor que aponta de A para P, ou seja, qualquer vetor no plano, porque P é uma posição genérica sobre o plano, qualquer ponto do espaço vai estar sobre o plano se satisfizer essa condição aqui, porque é 90 graus. Então a gente tem o seguinte, ó, a gente tem x menos x1, e aqui a gente tem o A, né, essa aqui é a equação, mais B vezes y menos y1, mais C vezes Z menos Z1, igual a 0. Né, como a gente viu antes. Então, a gente vai colocar no lugar do A, do B e do C as componentes 1, 5 e 4, respectivamente, certo? Então, a gente vai pôr aqui, ó, 1x menos x1, que é o x do A aqui, que é 1. Tranquilo? É fácil, né? Aí a gente vai pôr mais 5, y. Aí aqui a gente vai pôr mais 3, porque é menos menos 3. E aí a gente vai pôr mais 4, z menos 4. Certo? Tá. Ficou meio apertado aqui embaixo, mas eu vou continuar aqui para não trocar de quadro. Então a gente vai ter aqui, ó, x, aqui a gente vai ter mais 5y mais 4z. E aí o que sobra depois? A gente tem aqui, ó, menos 1 mais 15 menos 16, né? Fica menos 2? Então aqui, ó, ficou meio feinho, apertado aqui embaixo, mas deu para acompanhar a conta, né? Beleza? Olha só, quem que está multiplicando x aqui? É o componente x do vetor normal. Quem está multiplicando o y aqui? Componente y do vetor normal. Quem está multiplicando o z? Componente z do vetor normal. Ok? Bom, tem trilha sonora hoje, né? E deve estar no refrão, né? Deve estar no refrão. Olha, ele baixa o volume e depois aumenta de novo. Tá lá. Ó, vai começar. Não. Pá, acabou com a nossa festa. Liberaram o trânsito.
Bom, vamos lá, outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte, ó. A igual a 2, 1 e menos 1. E aí a gente tem B, que é dado por 0, menos 1 e 1. E aí a gente tem C, que é dado por 1, 2 e 1. Bom, vocês concordam comigo que existe só um plano, somente um plano que passa pelos 3 pontos, certo? Certo? Então, qual é esse plano? Qual é a equação geral do plano que passa por esses 3 pontos? Essa é a pergunta. Então, a gente vai usar as estratégias que a gente conhece. Primeiro, a gente tem que achar o vetor normal. Para achar o vetor normal, com 3 pontos, a gente vai fazer AB vetorial AC igual ao nosso vetor normal, certo? Beleza? Então, a gente vai fazer assim, ó. Esse cara aqui vai ser... Aqui eu vou pôr o I, o J e o K. Vou fazer um pouquinho mais rápido isso daqui. Daí a gente vai ter o AB. O AB vai ser 0 menos 2. Né? Aí a gente vai ter o menos 1, menos 1. E a gente vai ter o 1, menos menos 1. Certo? Notem, esse aqui então é o vetor AB. Ok? Aí depois a gente vai ter o AC. O AC é a mesma coisa. A gente vai ser 1 menos 2 fica menos 1. 2 menos 1 é 1. E 1 mais 1 dá 2. Beleza? Fiz certo aqui? Vocês viram que hoje não estou muito bom, né? Aí a gente vai fazer aqui, ó. Quem que tá com o I? A gente tem menos 4. E aqui, menos 2, né? Porque é a diagonal principal secundária. A gente vai ter o J. Aqui a gente tem 2 com menos 1. Menos 2. Aqui a gente tem menos 2 com 2. Fica menos 4. Só que é secundária, fica mais 4. Ok? Aí depois a gente tem o K. É menos 2. E menos 2. Certo? Bom, então na verdade o nosso normal aqui, nosso vetor normal, ele vai ser menos 6, 2 e menos 4, certo? Tá? Ou a gente pode fazer ainda assim, ó. Se eu dividir por menos 2 tudo, ele fica com 3, menos 1 e 2, né? Qual dos dois que a gente vai usar? Qualquer um, né? Mas vamos usar o de baixo porque é mais simples. Mas qualquer um. Tá? Aí a gente quer achar... A gente sabe disso aqui, né? Que a gente tem a equação geral, é aquele A, x menos x1, mais B, y menos y1, mais C, z menos z1, igual a 0. E aí o A, o B e o C a gente tem. Então a gente tem 3x, e aí o x1, a gente vai usar quem ali? A gente pode usar o A, o B e o C, né? Usar o B? A gente vai pôr aqui 0. Usar o B. Aí a gente vai pôr mais, aliás, menos 1, né? Vezes y, mais 1. E aí depois a gente vai ter mais 2, que é o C, z, menos 1, igual a 0.
certo? E tá aí a equação do plano. Claro que a gente está procurando simplificar ela, né? Então vou simplificar ela aqui. Vai ficar 3x menos y mais 2z. Daí aqui eu vou ter mais aqui 0, aqui menos 1 e aqui menos 2. Na verdade dá para apagar isso aqui e colocar menos 3, né? Feito? Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Agora vamos ver o seguinte, ó. A gente tem uma reta R1 dado por y igual a 2x mais 1 e z igual a menos 3x menos 2. E a gente tem uma outra reta dada por x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 4t e z igual a 3 menos 6t. E agora, galera? Vamos ver se vocês prestaram atenção na última aula das retas. Lembra que a gente precisa achar a normal e um ponto. E a gente tem duas retas. Essas retas, elas nos dão duas informações cada uma, né? Essas retas nos dão informação de... Cada uma delas nos dá informação de um vetor e um ponto que está sobre esse plano. E a outra dá de outro vetor e outro ponto e todos estão sobre esse plano. E aí a questão agora é, bom, a gente precisa achar esses vetores, né? Para poder achar a normal. Quem são os vetores do... Vamos começar pelo R2 que está mais evidente ali. Vocês lembram do por que está evidente? Porque a gente tem os t's aqui, né? Ela está parametrizada e os próprios coeficientes que multiplicam o parâmetro t, eles nos dão componentes de um vetor diretor dessa reta. Então vamos lá, ó. No R2 fica mais simples, porque a gente vai pegar o V2 e vai escrever esse V2 como sendo... quem que é a componente x do vetor V2? 2, né? Quem que é a componente y do vetor V2? E a componente z? Então, todo mundo viu que a gente tirou daqui, ó. Tá? E quem não entendeu vai ter que ver outra aula para lembrar. Aí, a gente tem um... Beleza, achamos um vetor. Cara, e agora? Como é que a gente faz para achar o outro vetor? Um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente tem agora, a gente tem as equações paramétricas e as equações simétricas, né? Então a gente tem as simplificadas das simétricas aqui. Então eu vó dar uma dica para vocês. Como é que a gente simplifica isso aqui? Porque eu vi que vocês sabem fazer isso. Então vamos aqui, ó, para esse cara aqui, né, para o R1, vamos chamar o x de t. Daí a gente vai ter aqui, ó, y igual a 2t mais 1 e o z igual a menos 3t menos 2. Ficou mais fácil? Mais fácil, né? Eu parametrizei
as três variáveis. E aí a gente consegue, tranquilamente, um vetor diretor V1. Né? Ficou mais fácil assim? Um truque rápido. Vocês podem lembrar. Pô, e agora? Como é que eu faço? Né? É um truque. E aí agora a gente tem o vetor 1, 2 e menos 3. Certo? Que é um vetor possível, um vetor diretor da reta R1. Beleza, a gente tem dois vetores, a gente ainda precisa de pelo menos um ponto, né? Vamos ainda aqui olhar para o R2. Qual que seria o ponto? Um ponto A2 aqui. Um ponto A2 que está na reta R2 e, consequentemente, está no plano que a gente quer descrever. Lá no 2. Qual um ponto que está lá? Vocês lembram como é que faz? Olha só, aqui nas retas paramétricas, elas da reta, né? Nas equações paramétricas da reta, a gente tem aqui, ó, a forma é essa, ó, só para lembrar vocês. É AT, é x igual a AT mais x1. Y igual a BT mais Y1. E Z igual a CT mais Z1. Aqui são as componentes é um ponto, né? Que seria, por exemplo, quando o t é igual a zero, né? E aqui estão as componentes do vetor. Então aqui a gente tem um ponto que é o menos 1, 0 e 3. Então aquele é um ponto, porque olha só, vamos jogar 0 no lugar do t. Jogou 0 no lugar do t, a gente tem um ponto. Né? Então, na verdade, qualquer valor de t, a gente tem um ponto. Qualquer valor de t. Né? Então a gente pega o mais óbvio, que é o t igual a 0. Aqui é a mesma coisa. Ó, a gente vai ter um A1, por onde passa essa reta R1 aqui. Pode ser, ó, t igual a 0, 0, 1 e menos 2. Né? Vocês viram que aqui a gente já resolveu o nosso problema, porque a gente tem dois vetores e tem mais informação do que a gente precisava, né? Então, a gente vai ter o V1 vetorial V2. Esse aqui vai ser o nosso N, né? Então, a gente põe aqui I, J e K. E tem um detalhe aqui, ó. Eu não sei se esses vetores são paralelos. Eu nem testei. Né? Mas eles são, né? Vocês conseguem ver, ó? Agora olhando de novo, a gente vê, ó, esse daqui é 2 vezes esse, não é? Então, quando a gente fizer o produto vetorial aqui, vai dar 0, né? Eu ia fazer o produto vetorial para ver, se desse 0, eu ia dizer, bah, pessoal, vocês viram como não dá? Mas aqui, já que a gente tem tempo limitado na aula, eu não vou fazer esse produto vetorial, tá? Porque antes de fazer eu me dei conta, isso aqui pode ser, se eles forem paralelos, dá 0. Então adianta a gente fazer isso aqui ou ele vai dar 0? Não adianta, não vou nem fazer, não vou nem perder tempo aqui. Isso aqui é 0, então não serve como produto. Isso aqui é 0. E aí a gente não tem informação da normal. Então, para a gente ter informação da normal, a gente vai precisar pegar um dos vetores e os dois pontos, né? O A1 e o A2. Aí sim, aí não há dúvida de que a gente vai conseguir fazer. Certo? Então vamos lá completar essa conta. A gente vai pegar o A1, A2 aqui como um vetor e a gente vai pegar o V1 aqui. Que tanto fazia, né? A gente pegar o um ou o outro. Aqui a gente vai tirar uma normal. Certo? Deu para entender a ideia? Bom, então, para a gente fazer um A1, A2, a gente vai pegar aqui, ó,
o 2 menos o 1, né? Aqui a gente tem o I, o J e o K. Aqui a gente tem o 2 menos o 1, fica menos 1. Aqui menos 1. E aqui 5. Tá certo? E aí o V1, 1, 2 e menos 3. Daí a gente vai ver as componentes. O I aqui vai nos trazer um 4. Aliás, 4. 3 aqui. E aqui 10. A gente vai ter aqui um 5. E ali, menos 3. Menos com menos dá mais, com outro menos dá menos. Mais o K aqui. E fica menos 2. E aqui, mais 1. Então, o vetor normal vai ser esse cara aqui. E já vimos essa dificuldade no, né? Um problema interessante. Que a gente fica com menos 7, 2 e 1. Menos 7, 2 e 1. Ok? E aí, a gente precisa ainda de um dos pontos, né? Qual dos pontos a gente vai usar? Tanto faz, né? Menos 1. Obrigado. E aí, agora? A gente precisa de um dos pontos, né? Vamos pegar o ponto A1 aqui, ó. 0, 1 e menos 2. E a equação do plano, aqui a gente vai ter menos 7 vezes x menos 0, mais 2 vezes y menos 1, e menos 1 vezes z mais 2, igual a 0. E aí, então essa parte aqui já está entendido, né? Deu para entender qual que é a estratégia? A dificuldade vai estar em achar a normal, certo? E aqui então a gente tem menos 7x mais 2y menos z. E a gente tem aqui menos 2, fica menos 4. Menos 4 igual a 0. Ok? Bom, então com isso a gente já está dominando, entendendo o plano, né? Quais são as condições, quando a gente consegue, quando a gente não consegue descrever um plano, certo? E só deixa eu... Vocês têm... Que horas são agora? Como? 11h30, então a gente tem ali mais uns 20 minutos, é isso? Tá. Então agora a gente vai para algumas condições. Por exemplo, vocês veem que a gente está descrevendo planos que são genéricos, né? Planos genéricos. Tá. Eu lembrei do... Como é que a gente pode achar aquela conta de antes, né? A minha intenção por exemplo, a gente tem aqui o menos 7x. Eu vou errar de novo. Mais 2y menos z menos 4 igual a 0. A gente, dessa equação, a gente quer tirar uma normal e um ponto, certo? A normal a gente tira direto. Porque a gente tem aqui ó, o menos 7, o 2 e o menos 1. Então a normal a gente tira direto, certo? Agora um ponto sobre
sobre esse plano, a gente pode ver, por exemplo, para simplificar ao máximo as coisas, a gente ver, porque a gente precisa de um ponto, não importa qual ponto, é um único ponto, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos supor que o x é igual a zero e o y é igual a zero. Ou seja, a gente quer ver um ponto sobre o eixo z que está naquele plano, certo? Então a gente pode ver, bom, se o x é igual a zero e o y é igual a zero, a gente vai ter menos 7 vezes zero, mais 2 vezes zero, menos z e menos 4 igual a zero. Então, olha só, a gente tem z igual a 4. Menos 4, né? Z igual a menos 4. E aí, então, a gente pode dizer que um ponto A que está sobre o plano é o 0, 0 e menos 4. Né? Eu sabia que era simples, só me deu um branco ali na hora. Mas enfim, era o que eu queria ter feito lá naquela hora e eu me atrapalhei. Beleza? Bom, agora fica mais forte a desculpa do ar, né? Porque agora deu uma refrescada e eu consegui acertar. Você viu? Ó, tem uma correlação direta. Sim. Essa parte de V1, x, V2 igual a zero, que eu não entendi muito bem na hora, você já identificou que era zero, aí não precisava fazer. Tá. Faça a conta. E você vai ver que dá zero. Mas por que eu não fiz? Porque a gente sabe que o produto vetorial, quando os dois vetores são paralelos, ele dá zero. Isso a gente sabe, certo? E quando que eles são paralelos? Quando um é múltiplo do outro. Certo? Então, se um é múltiplo do outro, o ângulo entre eles é zero, eles são paralelos, e o produto vetorial é zero. E quando a gente olha para esse cara aqui, ó, e para esse cara aqui, a gente vê que esse daqui é 2 vezes esse. Porque a gente tem 2 e aqui a gente tem 1. Aqui a gente tem 4 e a gente tem 2. Aqui a gente tem menos 6 e aqui a gente tem menos 3. Foi por isso que eu pulei a conta. Tá? Porque eu olhei aqui e vi, pô, esse cara aqui é 2 vezes esse. Se esse cara é 2 vezes esse, eu vou fazer toda aquela conta e vai dar zero. Entendeu? Bom, ok. Eu vou apagar essa parte aqui, pode ser? Era só um parênteses de algo que faltou. Ou eu apago aqui? Já copiaram? Tá. Bom, agora, pessoal, vamos olhar o seguinte, alguns casos específicos, né? Vamos ver um plano que passa pela origem. Então, como é que é a equação geral do plano que passa pela origem? É um plano que passa pelo ponto 0, 0 e 0. Não são todos os planos que passam por 0, 0 e 0, certo? Mas, de fato, há infinitos planos que passam por esse ponto, né? Como por qualquer ponto. Mas pelo 0, 0, 0, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Então, se esse plano arbitrário genérico aqui, ele passa por 0 e 0 e 0, significa que se a gente colocar 0 aqui no X, 0 no Y e 0 no Z, isso daqui tem que satisfazer a equação. Certo? Então, se isso aqui tem que satisfazer a equação, a gente fica com D igual a 0. Ok? Por que isso é relevante? Porque a partir de agora, toda vez que vocês olharem um plano do tipo AX mais BY mais CZ igual a 0, sem o D, entendeu? Sem aparecer o D aqui, ou seja, o D igual a 0, essa daqui passa pela origem.
Certo? Bem simples. Né? Então, na verdade, a gente tem aqui basicamente uma informação de qual é o... a gente pode ter várias informações de qual é o X, o Y e o Z. Quais são os pontos nos eixos coordenados onde o plano passa. Tá? Vamos ver. Então, ali a gente tem um que passa pela origem. Agora vamos ver um outro caso em que ele não passa pela origem. Tá? Mas só para ficar mais fácil de desenhar aqui, eu vou fazer um plano que passa pelos eixos coordenados em valores positivos, tá? Vou fazer tipo, mas aí vale para os negativos também. Assim, ó. Então a gente tem o X, o Y e o Z. Aí digamos que aqui é o Z que eu vou chamar de Z asterisco. Aqui eu vou achar o Y asterisco. E aqui eu vou achar o X asterisco. Eu estou chamando de asterisco porque eu vou considerar os pontos aonde o plano corta os eixos, certo? Assim, ó. Então a gente vai ter um triângulo aqui, ó. Lembra que com 3 pontos a gente descreve um plano? Então olha só. Esses 3 pontos formam um triângulo, que é o que está sobre um plano, que ele se estende, claro, né? Ele vem mais adiante aqui, vai. Só que eu não sei desenhar em 3D, essa coisa aqui, né? Mas enfim, vocês percebem que esse triângulo aqui é uma parte de um plano que se estende, né? E a gente com 3 pontos descreve um plano. Beleza. Então, um plano aqui, ele vai cruzar o eixo X, ó, ele passa, né, encosta no eixo X. Qual que é o termo certo? Cruza, passa, encosta? Intersecta? Eu acho que é intersecta, é melhor, né? Qual é o termo que o livro usa aqui? Ele... intercepta, né? Vamos ver então, ele intercepta X. Então aqui é o plano π. Esse plano π, ele intercepta o eixo X em X asterisco. Mas como que a gente vai achar o X asterisco? A gente vai pegar a equação geral do plano, essa daqui, né? Porque a gente está falando de um plano genérico, não necessariamente que passa pela origem. Né? Esse daqui passa em x0, y0 e z0, né? Mas esse daqui não, esse daqui já passa em outros x, y e z. Para a gente saber aonde ele, como é que ele... Quando ele intercepta o eixo X, a gente vai pegar o AX mais o BY mais o CZ mais D igual... Espera aí, eu acho que aqui é... mais D igual a 0. Isso. Tá. E aí, a gente sabe... A gente quer ver, ó. Quando o y é igual a 0 e quando o z é igual a 0 e o x é igual a x asterisco. Então a gente vai pegar aqui o y igual a 0 e o z igual a 0. Certo?
Então a gente vai pegar o y igual a zero, z igual a zero, a gente vai ter o ax mais d igual a zero. Isso nos diz que esse x aqui é o nosso x asterisco, que é o x quando o y e o z são igual a zero. Certo? Então o nosso x asterisco ele é igual a menos d sobre a. Então, a gente tem a intersecção entre o plano e o eixo x em menos d sobre a. Ok? Aí a gente vai ter aqui, ó, a intersecção ele intercepta o eixo y em y asterisco. Então a gente vai ter aqui, ó, o x igual a zero e o z igual a zero. Certo? Ó, o x igual a zero, o z igual a zero e o y igual ao y asterisco. Então a gente vai ficar com isso daqui, ó, com o b y asterisco mais d igual a zero. Ou seja, o y asterisco ele é igual a menos d sobre b. Certo? E a mesma coisa no final aqui, ó, intercepta o eixo z em z asterisco. Ou seja, o x e o y são zero. Se o x e o y são zero, a gente vai ter o z asterisco como sendo menos d sobre c. Beleza? E agora a gente tem algumas coisas relevantes que a gente pode ver com isso daqui. Né? Eu quero que vocês olhem para esse desenho ali e vocês imaginem que o y0 ele vai, o y asterisco aqui, ele vai para zero. Se o y asterisco vai para zero, a gente tem quem? A gente tem o plano XZ. Certo? Se o y asterisco é zero, olha aqui, ó. Então agora a gente vai ter várias situações. Primeiro, y asterisco igual a zero. Isso aqui nos leva ao plano XZ. Deu para ver isso aí? Agora, a gente pega o y ou x asterisco e vai para zero. Então, o plano ZY ou YZ, né? Olha só, para aqui o problema aqui, pessoal, que eu esqueci de mencionar, que aqui a gente tem o seguinte, né? É que com isso daqui a gente não vai obter, né? A gente vai ter, a gente pode ter o d igual a zero aqui, né?
Na verdade, a gente não tem informação quando o A é igual a zero, né? Peraí. Quando y é igual a zero, a gente não tem o plano XZ. Eu errei aqui. Não tem o plano XZ. A gente tem o plano XZ quando o x vai o x0 vai infinito. Não é a única informação que a gente tem. Tá? Aqui eu já estava falando outra besteira. Eu vou apagar essa parte aqui porque eu já estava me atrapalhando. Eu vou começar de novo. Porque essa informação não é correta. O x é igual, o y asterisco indo para zero, a gente ainda teria que ter os outros pontos sobre o plano. A gente, na verdade, poderia deslocar ele inteiro, né? E ainda assim ter uma inclinação diferente. Não precisa ser necessariamente o plano de XZ. Então, essa informação que eu passei aqui está errada. Aqui é o seguinte, ó. Eu quero que vocês imaginem o x asterisco, ao invés de ir para zero, ele vir para infinito. Tá? Quando a gente vai para infinito, o x... Aqui, ó, primeiro. Eu troquei as informações aqui. Tá? Então, imagine aqui, ó. A gente tem o x asterisco indo a infinito. Isso significa que o A está indo a zero. Certo? Que horas são, pessoal? Já está na hora de encerrar? Temos 1 minuto. Tá. Então, eu só vou terminar essa parte aqui. Rapidinho. Olha só. Se o x asterisco vai para infinito, significa que o A está indo a zero. Ou seja, a gente tem um vetor normal do tipo 0, B e C. Então, se tem zero aqui nessa componente, o vetor normal ele está somente no... Só tem componente aqui em YZ. E o plano ele é paralelo ao eixo X. Mas claro que ele pode ter... Ele pode girar assim, ó. Ele pode girar assim. Mas ele é paralelo ao eixo X quando o X vai infinito. Deu para entender agora ou ficou confuso? Porque eu me atrapalhei, eu peço desculpa. Eu posso tentar melhorar. Deu para entender a ideia? Esse cara aqui, ó, quando ele vai para infinito, ou seja, quando o A tende a zero, quando o A é zero, o X asterisco vai a infinito. Então significa que a gente tem uma normal desse jeito. Quando a normal é desse jeito aqui, o plano ele é paralelo ao eixo Z. O eixo X. Ele nunca vai ter um X asterisco. Ele nunca vai encostar no X. Ele vai sempre ser paralelo, não importa se é assim ou se é assim. Mas ele nunca vai tocar no eixo X. Tá bom? Quando o x tende a infinito, o plano tende a ser paralelo a ele. Isso. É aqui, ó, a ideia é isso daqui, ó. Quando a normal tem a componente x igual a zero, a gente tem um plano paralelo a x. Essa que é a conclusão que eu queria dar para vocês. Tá bem? Outra coisa aqui, só estendendo a ideia, é que quando a normal ela tem a componente y igual a zero aqui, ó, isso significa que a gente tem um plano paralelo ao eixo. A qual eixo? Y. Essa era a conclusão que eu queria tirar aqui, eu acabei me enrolando, né? Então, o que acontece quando o B é igual a zero? A gente tem o Y asterisco indo a infinito. Isso significa que o plano só vai tocar o eixo Y lá no infinito. O que significa que eles são paralelos. Se eles só se tocam no infinito, eles são paralelos. Agora eu acho que eu concluí o raciocínio de maneira correta. E também, quando a gente tem
anormal da seguinte maneira, ó, a gente tem A, a gente tem B, mas a gente tem 0 aqui, tá? Então, a gente tem um plano paralelo ao eixo Z. Então, a componente zerada nos indica que o plano é paralelo àquele eixo. Certo? Né? E é isso aqui, ó. Componente zerada nos indica que o eixo, que o plano é paralelo àquele eixo, certo? E aí, claro que a gente também tem outras coisas que é similar ao que a gente tinha visto com as retas. Que se a gente tem a normal, que ela é 0, 0 e C, aqui, ó, a gente só tem componente em Z. Aí a gente tem o plano XY. Ou paralelo, né? Paralelo ao plano XY. Paralelo ao plano XY, certo? Aí, essa aqui é a quarta situação. A quinta, estou resumindo aqui, para a gente encerrar a aula. A gente tem 0, B e 0. A gente tem algo paralelo a XZ. E a sexta aqui, se a gente tem só o A aqui, 0 e 0, e a gente tem então paralelo a YZ. Tá, agora eu acertei. Então, essa parte de planos a gente também ainda poderia estender para ângulos entre planos, mas é bem similar ao que a gente tinha com ângulos entre retas, tá? Então, e na parte do livro está bem claro. Então eu vou pular essa parte aqui, porque eu acho que a parte mais importante é vocês entenderem, descrever o plano e essas características, algumas delas aqui. Daí a gente vai assimilando a ideia de um plano, né? Quais são os elementos algébricos dessa geometria analítica que a gente faz sobre um plano. E daí na próxima aula eu já vou passar para distâncias e já vamos começar a falar das cônicas. Das cônicas, que daí a gente tem a parábola, que é a primeira cônica, mais simples. Depois a gente vai para elipse, para hipérbole, né? Então, não necessariamente na próxima aula, mas as próximas aulas vão seguir essa sequência. Vou ir rapidinho em distâncias, não vou perder muito tempo em distâncias. Vamos para parábolas, elipses, hipérboles, e depois a gente vai para as quadráticas, que daí são superfícies. E é isso, pessoal. Estamos chegando no final, né? Vai marcar a reposição semana que vem? Eu vou tentar marcar essa reposição, sim. Daí provavelmente no auditório, né? Tem livre, geralmente. Tá. Na sua aula tá livre. Segunda-feira antes da aula. Isso aqui eu acho que Tem gente que não pode. Eu acho que não tem aula hoje, mas acho que é segunda. Tipo assim, eu não pode. Tá. Bom, pessoal, então era isso. Depois a gente combina. Feito?